esse amor, sei lá. Só sei que sem você. Tô começando a live. Oi, Alessandra, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que tá a Sofiazinha? Tô com saudade. Hoje nós vamos conversar muita coisa legal. Deixa eu ver se eu consigo. Ei, Gabriela, tudo bem? Tô vendo se eu consigo fixar aqui o complemento, fica o comentário. Boa noite. Ô, Gabriela, você sabe que eu quase te liguei para você dar seu depoimento, né? Quando a Claire nasceu, a respeito da amamentação, para você ajudar a gente aí. Mas vamos ver, né? Ei, Poliana, tá boa? Tá tudo bem com você? Ah, gente, Sofia gosta de assistir as lives. Ô, Sofiazinha, um beijo, meu amor. Que saudade. Depois você grava um vídeo e manda pra mim, viu? Esse horário já tá um horário tarde, né, gente? Mas nós temos que começar a conversar pra gente poder conversar desse assunto tão importante, que é a questão da amamentação. Né? E agora no agosto dourado, é um mês que a gente deixa reservado, né, para a gente poder conversar tudo sobre a amamentação, o que a gente pode ajudar as famílias a amamentarem. Ó, Letícia, lá da Austrália. Ei, Letícia, parabéns, vai nascer a bebezinha, né? Agora em novembro, que delícia. Como é que vai chamar, Letícia? Minha colega pediatra Andréia, tô adorando. Tá entrando tanto de gente aqui pra gente poder conversar muito aí sobre bebês, sobre amamentação. Eu queria contar para vocês por que eu coloquei esse título, que amamentar é muito mais do que apenas oferecer o leite ao bebê. A Melissa, nome lindo, viu, Letícia? Que legal, adorei. Nós vamos cuidar muito desse bebê na família. Então, amamentar não é apenas a gente oferecer o leite para o bebê. Tem muito mais coisas por detrás da gente estar oferecendo leite. É um momento muito sagrado, é um momento único. O leite materno é um alimento insubstituível. Mas eu queria conversar muito com vocês sobre o que acontece com a amamentação. A amamentação, ela não pode ser imposta, ela não pode ser obrigatória. Ela tem que partir da vontade da mãe. A mãe tem que estar disposta, ela tem que ter essa vontade de amamentar. E todos os profissionais de saúde, todos os parentes e todo mundo ao redor dessa mãe tem que funcionar com muita empatia. A gente tem que colocar essa mãe no colo e aceitar. Se essa mãe falar pra gente que ela não vai amamentar, a gente tem que continuar amando essa mãe do mesmo jeito e apoiando essa família. O que a gente vê que acontece é que as famílias, elas se sentem na obrigação e muitas mães ficam muito angustiadas com essa cobrança que eles colocam em cima delas. Então, isso que não pode acontecer. A gente está nesse mês para a gente dar o apoio para as mães, para que elas consigam amamentar da maneira mais tranquila do mundo e mais feliz, porque todas as emoções maternas passam pelo leite materno. Então, se a mãe está feliz, se a mãe está tranquila, vai ser um bebê feliz, um bebê tranquilo. A gente passa, sim, pela amamentação, todas as nossas emoções. E eu tenho 25 anos, 25 não, porque eu fiz a residência primeiro, eu tenho 22 para 23 anos de consultório.
Então, eu vivenciei muito na prática essa questão da amamentação. E eu vejo que hoje, uma coisa que me preocupa muito no consultório, é que às vezes as mães chegam no consultório com um menino maior, com um menino de 5, 6 anos, e a gente tem que saber desde o período da gestação o que aconteceu, os primeiros momentos, o primeiro ano, que tipo de leite que foi oferecido. E muitas mães que não conseguem oferecer o leite materno, elas se sentem culpadas, elas se sentem muito frustradas. E às vezes essa conexão que elas tentam fazer nesse início de vida com o seu filho, que é tão importante, essa conexão ela não fica uma conexão positiva por conta das culpas, porque a mãe idealiza um bebê, idealiza um tipo de parto, e quando aquilo sai diferente, ela começa a se culpar. Então é isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria que a gente conseguisse tirar a culpa da mãe. A gente vai apoiar, a gente vai orientar, a gente vai falar de todos os benefícios do leite materno, mas a gente vai apoiar a mãe, independente dela amamentar ou não. E muito legal é que a gente tem que fazer o seguinte: a gente, antigamente, quando as mães ganhavam neném, elas eram assim, as princesas, né? Aquele tanto de gente cuidando, levando comidinha, levando aquelas quitandas, ajudando a cuidar dos bebês. Hoje, principalmente nessa época agora que nós estamos passando de isolamento, as mães, quem cuida do bebê é a mãe e o pai. Às vezes elas não conseguem nem ter uma ajuda, ter uma babá, ter uma pessoa para poder fazer todo esse apoio. Então, a gente, pelas redes sociais, os amigos, os parentes, a gente tem que apoiar essas mães. Eu até sugeri semana passada num post aí para vocês, quem conhecesse alguma mãe que estivesse amamentando, para mandar um bolo, mandar um presentinho, um carinho, um cartão, uma frase, alguma coisa para ajudar essa mãe, porque as mães, nesse momento agora angustiante de isolamento, elas estão completamente, coitadas, abandonadas. Eu estou percebendo isso. E aí, com isso, elas ficam cansadas, elas não têm com quem dividir esse cansaço, elas não conseguem pedir uma ajuda nem para colocar um bebê para rotar, porque não pode ficar muita gente dentro de casa. E com isso, elas ficam cansadas demais. E esse cansaço acaba atrapalhando um pouco esse vínculo, essa conexão e todo esse prazer envolvido com a amamentação, tá? Eu tô adorando, porque muitas postagens bacanas, né, em todos os Instagrams, o pessoal da área de saúde, de mães. Então, eu tô gostando muito de perceber que tá todo mundo falando a mesma linguagem e que tá todo mundo apoiando as mães. Não quero nenhuma assim, não é troféu, né? A gente fala a mãe que amamenta e a mãe que não amamenta. A gente ama todas as mães, independente do jeito que for dado a alimentação. O que a gente tem que promover é essa conexão, é esse vínculo da melhor maneira possível. Eu gostaria de homenagear alguns profissionais que ajudam demais as mães nesse momento de amamentação e em todo esse período da infância. E eu queria fazer a minha homenagem nessa primeira live, porque em todas as terças-feiras do mês de agosto, nesse horário de 9h30, a gente vai encontrar para a gente poder conversar sobre leite materno, amamentação e as dúvidas que forem surgindo, tá? Obrigado, viu, Vivian? Saudade de você. Então, eu queria prestar homenagem para a doutora Tatiana Vargas, que é a fonoaudióloga que criou o Instituto Mami Bem, que dá cursos no Brasil inteiro, me ajuda demais com os meus pacientes em relação à questão de amamentação, todas as avaliações. É uma equipe muito bacana de laser terapias no seio, quando as mães estão com os seios muito fissurados. Então, eu queria prestar minha homenagem e meu agradecimento para ela e para toda a equipe dela, que é uma equipe muito bacana, que me ajuda muito. A segunda pessoa que eu queria elogiar e queria fazer a minha homenagem é a Imaculada do Leite Meu.
A Imaculada também faz cursos belíssimos de casal grávido, ela aluga as bombinhas, é muito assim, o que a Imaculada faz também é um trabalho muito interessante, tanto nas casas das pessoas, das mãezinhas que estão amamentando e passando um aperto. Então eu queria prestar minha homenagem para a Imaculada, do Leite Meu, e para a doutora Juliana Franco. A doutora Juliana, que trabalha muito com apego, que tem o curso da disciplina positiva, que o trabalho que ela está fazendo com os pais é fantástico, essa questão de mostrar como que o apego, o afeto faz a diferença na vida da criança. E quando você tranquiliza o pai, tranquiliza a mãe e passa todas essas suas informações e a família consegue adaptar no seu dia a dia, é diferente o olhar desses pais para o seu filho. E com isso a gente tem, eu vou falar muito, essa conexão bem feita e os resultados são fantásticos. E os trabalhos muito bacanas, recentes, mostrando para vocês essa questão do afeto, que o afeto, quando não bem estabelecido, ele gera sim alterações a nível até do DNA daquela criança, impactando no surgimento de várias doenças, principalmente doenças psicológicas, psiquiátricas. Então, se a gente tiver que investir mesmo, a gente tem que investir nas gestantes, na família, para a gente poder fazer essa orientação. E se a gente faz esse investimento, esse carinho, essas informações, tudo flui muito bacana, inclusive a amamentação, tá? Por que que amamentar é muito mais que oferecer o leite ao bebê? Porque a gente está oferecendo naquele líquido, né? A gente está oferecendo herança de saúde, herança de imunidade. Nessa época agora do coronavírus, a gente está percebendo essa importância da imunidade. E essa imunidade estabelecida através do leite materno, das substâncias que tem dentro do leite materno, ela vai durar para aquele indivíduo o resto da vida, né? Então essa criança ela vai ter uma imunidade melhor em relação às crianças que não conseguiram receber uma alimentação adequada nesse primeiro ano de vida, principalmente em relação a leite, né? Não é que a criança que não amamentou não vai ter imunidade. A criança que amamenta, ela tem uma imunidade maior, mas hoje também a gente tem várias opções, várias fórmulas infantis que ainda não são idênticas ao leite materno, mas que a cada dia elas conseguem ir adquirindo mais propriedades para diminuir essa distância, principalmente em relação a nutrientes e imunidade. Mas infelizmente a gente nunca vai conseguir ter uma fórmula infantil ou algum outro alimento igualzinho ao leite materno. E sabe por quê? Porque o leite materno de cada mãe, ele foi feito para aquele filho. Hoje, a medicina é uma medicina muito feita de uma forma individual. Cada vez descobre mais que a gente tem a nossa individualidade de bactérias que moram no nosso intestino e que governam todo o funcionamento do nosso corpo, do nosso metabolismo, quais alimentos que eu preciso e às vezes você não precisa. Então, essa medicina personalizada, essa medicina feita de uma maneira bem individualizada, ela reflete também no leite materno. Então, o melhor leite materno é aquele que eu produzi para o meu filho. Então a gente até fala, por exemplo, e a gente consegue diferenciar, eles já estão tendo trabalhos mostrando diferenças de idade. O leite daquela mãe que está amamentando com 1 mês é diferente do leite da mãe que está amamentando com o bebê já próximo de 1 ano, porque sofre alterações. A minha alimentação influencia na produção do meu leite. Então, são muitas coisas, são muitas características individuais. Então, o meu leite é a melhor opção para o meu filho. Então, eu queria muito que vocês percebessem essa questão da individualidade. E isso influencia em toda a amamentação. Tem mãe que consegue amamentar o bebê numa posição X.
que é a tradicional. Outra não, é com o bebê sentado, o bebê em posição invertida. Então, assim, para cada bebê a gente vai ter uma orientação. Tem bebê que gosta de mamar de 2 em 2 horas. Tem bebê que à noite dorme mais tempo e outros que não dormem. Então, a gente tem as nossas orientações relacionadas ao aleitamento materno, elas são feitas para aquele bebê, para aquela família. Então, quem for passar receitinha de bolo, não existe, não tem isso. E eu brinco que o primeiro mês de amamentação é uma bagunça instalada, é uma livre demanda assim que a gente não entende, assim, é muito bagunçado mesmo. Um dia dá tudo certo, o bebê mama a cada 2 horas, a cada 3 horas, no outro dia já está uma bagunça. Então, assim, não queira colocar horários, essa questão de ser tudo militar, tudo certinho, não é legal. A gente não vai forçar o bebê a mamar, a gente vai oferecer com mais frequência. Minha colega de consultório que eu amo, doutora Graziela, gastropediatra, entrou. Ei, Grazi! Então, assim, essa livre demanda, ela é proposital até para o seu organismo entender a quantidade de leite que o seu bebê precisa. E aí a mãe fala assim, às vezes na primeira consulta, quando chega com o nenenzinho, Denise, eu vou amamentar a noite inteira, que dia que eu vou conseguir dormir? A gente não sabe. E essas amamentações noturnas nesse início liberam hormônios relacionados à produção de leite para o outro dia. Então, se o bebê acordar, ele vai amamentar assim no início. Não tem esse negócio, aquelas regrinhas que a gente vê que existe até livros, né? Não, chorou, Nina, não dá nada. Não, nesse começo não é isso não, gente. Na prática, a gente sabe que quanto mais mamar, mais vezes, é maior estímulo, vai produzir mais leite. Não começa a pensar desse jeito que a gente erra. Eu já peguei vários meninos que chegaram no consultório que não ganharam peso e a hora que eu comecei, nesse início dos primeiros 15 dias, principalmente 20 dias, que eu comecei a falar com a mãe para ela, sim, se ele acordasse de madrugada oferecesse leite materno, o bebê começou a ganhar peso, porque ele precisava nesse início. Né? Não pode um menino de 4 meses amamentar a madrugada inteira, aí tá errado sim, precisa de uma organização, mas pelo menos até 2, 3 meses, as crianças, às vezes, principalmente em leite materno, elas vão mamar mais vezes, às vezes no meio da madrugada, sim, não tem como, tá? Então, lembrar dessa individualidade. O meu bebê não funciona no mesmo jeito da amamentação do que um outro bebê, tá? Eu queria que vocês lembrassem muito isso nas orientações. Outra coisa muito importante que eu acho é que a gente tem que entender assim, como é que o pediatra ele pode ajudar essa mãe que está amamentando. Ele pode ajudar sendo uma rede de apoio eficaz. O que é ser uma rede de apoio eficaz? Por exemplo, a gente fica muito inseguro como mãe, pelo menos eu tinha essa insegurança, porque a gente não sabe a quantidade de leite que está saindo, se aquilo está suficiente, né? Nem chora de cólica, né? Nem chora de outras coisas, e na nossa cabeça vem sempre aquela sensação que está chorando, porque a gente que está com fome, que o nosso leite não está legal. Então, quando o pediatra, nesse início, ele pesa o bebê mais vezes, ele pede notícia mais vezes, a mãe tem esse canal aberto para conversar com o pediatra, a mãe fica mais tranquila. Não só com o pediatra, com todos os profissionais que estão dando apoio para essa família. Uma outra coisa muito bacana é da gente pedir ajuda. Tem muita mãe que fala assim, Denise, eu não vou ter babá, eu não vou ter ninguém junto comigo. Eu já vou te explicar, viu, Mara? Seu bebê tá acordando, eu vou conversar um pouquinho com você aqui. Eu vou só acabar essa minha fala aqui, mas eu já vou te orientar. Então, a mãe não pede ajuda, fala, não, para ser mãe eu vou ter que olhar esse bebê 24 horas. Mas tem mãe que precisa de ajuda, não é o fato dela ter uma babá, dela ter uma pessoa que ajuda, que dorme com ela, que ela deixou de ser mãe, não. E é até legal porque ela dorme um pouco, ela descansa um pouco e depois, a hora que ela tiver com o neném, ela tá bem. Ainda mais nesse processo inicial que mama muito frequente e acaba de mamar, a gente deve deixar de 20 a 30 minutos na posição de arrotar antes de colocar para dormir. Então, isso gera muito cansaço, então a gente precisa de uma pessoa para ajudar. Pode ser o pai, pode ser a nossa mãe, pode ser a nossa irmã, pode ser babá, pode ser enfermeira, mas a gente precisa de ajuda.
essa ajuda ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Eu falo que é tão bom de madrugada, às vezes, quando você acaba de amamentar o neném, dá para outra pessoa colocar para rotar. Nossa, a gente fica bem mais tranquilo. Tá? Na minha casa, quem me ajudava muito era meu marido, que fazia essa parte de colocar para rotar, depois que amamentava. Aí, Mari, eu vou te responder. Um bebê de 10 meses, acordando 3 vezes para mamar, o que fazer? A gente tem que entender um pouco do dia a dia, de como é que tá esse bebê, se tá tudo bem com ele durante o dia, se ele não tá dormindo muito durante o dia, porque quando o bebê dorme muito depois de 3 horas da tarde, isso rouba o soninho de noite, faz com que ele acorde mais vezes. Tem que ver se ele tá ganhando peso suficiente. Provavelmente ele está acordando mais de costume mesmo. Então, o seu bebê de 10 meses dá para a gente fazer tipo uma organização dele, que seria ele mamar mais ou menos até 10h30, 11 horas, e depois ele vai mamar depois entre 5h30 e 6 horas. E no intervalo que ele acordar, a gente ninar, mas não oferecer o peito. Se isso não for uma coisa muito desgastante para vocês dois. Mas dá pra gente fazer esse treinamento de um jeito que a gente vai aconchegar o bebê, ele não vai ficar desamparado, não vai ficar sem afeto, sem carinho, mas que a gente vai ir tirando esse vício dele de amamentar. Mas tem que checar como é que tá sendo o dia desse bebê, principalmente em relação à alimentação e os sonos diurnos, para saber tudo isso, viu? Outra coisa importante do leite materno e dessa livre demanda é que a gente vai treinando o que chama de autorregulação alimentar. O bebê, nessa livre demanda, ele vai entendendo o que é fome, o que é saciedade. Diferente da mamadeira que a gente impõe, né? A gente coloca a quantidade que é que o bebê mame o tempo inteiro e mame tudo. Não podemos pensar desse jeito, gente. Mesmo se a gente estiver dando mamadeira, qualquer alimentação que a gente estiver dando para o nosso filho, parou de comer, parou de comer. Nós não vamos forçar. Ele tem que aprender o que é fome, o que é saciedade. E isso, quando ele está amamentando, é um ótimo treinamento, porque a gente respeita essa autorregulação interna do bebê relacionada à quantidade de comida. Então, isso é um aspecto muito positivo para o bebê que está amamentando, né? Essa autorregulação. E a gente pode fazer isso também com as mamadeiras. Então, com as mamadeiras, você preparou 120, o bebê tomou 60, acabou. Você não vai forçar. Então, dá para a gente fazer esse meio termo de pegar as coisas boas que tem do aleitamento para aqueles nossos bebês que, por algum motivo, precisaram ou precisam de receber a mamadeira, tá? Outra coisa muito interessante do aleitamento materno, que eu falei que vai muito mais além do que só o leite, é que ele começa a construir uma biblioteca de sabores para aquele bebê. Porque o leite materno, ele muda a variação do sabor dele de acordo com o que a mãe come. Então, ele vai mudando o sabor. E se a gente vai oferecer um outro leite, não, ele vai ter um sabor uniforme. E essas diferenças de sabores são experiências sensoriais muito bacanas para o bebê e na formação do paladar. Então, os bebês que estão nesse aleitamento exclusivo, quando a gente começa a introdução alimentar, esses bebês tendem a aceitar com mais facilidade os alimentos, porque eles já tiveram contato com os alimentos através da amamentação. Aí a mãe que está amamentando, a gente vai conversar na 3ª semana, o que ela precisa direitinho, ela deve ter uma variedade muito grande em relação ao que ela come, que vai impactar nesse leite, tá? Outra coisa que eu anotei aqui para vocês em relação que o leite materno, quando a gente está amamentando, a gente vai fazer a conexão muito interessante, mãe-filho e filho com ele mesmo. Porque ele começa a perceber o mundo através do leite materno, através do ato de sugar. Se as experiências em relação à amamentação ou qualquer outro tipo de alimentação nesse início forem muito traumáticas, isso não for feito as abordagens necessárias,
esse pode gerar um trauma nessa criança, e aí quando a gente vai introduzir alimentação complementar um pouquinho mais para frente, isso tem um impacto muito ruim. Então, por isso que eu falo, a gente precisa saber direitinho, a gente precisa ter a informação para que na hora que a gente vá amamentar, a gente consiga fazer da melhor maneira possível. Se precisar, a gente pedir ajuda para as pessoas, porque é muito bom a gente ter essa humildade de pedir ajuda. Eu adoro ser ajudada, adoro. Para a gente poder diminuir a chance desse bebê ter algum trauma relacionado às primeiras alimentações. Isso é muito sério. Porque se isso for tudo bacana, tanto com mamadeira, tanto com peito, o prazer dele em relação à comida vai ser muito grande, em relação ao ato de alimentar, o ato de nutrir. Então, isso é importante. Às vezes eu vejo aquelas mães tadinhas com o peito todo ferido, saindo sangue. E a hora que elas começam a amamentar, a dor é tão grande, aquelas lágrimas caindo. Você acha que essa conexão está sendo legal? Essa mãe não precisa de uma ajuda, não precisa de um tratamento para esse bico que tá ferido? Será que até cicatrizar um pouquinho a gente arruma um jeito de tirar esse leite de uma maneira que vai doer menos? Só pelo menos umas 2 mamadas até dar até um alívio. Hoje, a laser terapia para essas questões da fissura, gente, eu vou falar demais isso, porque é um procedimento tão simples. Hoje tem tantas pessoas que são formadas para fazer isso e a gente pode lançar a mão. Isso é muito bacana. Tira a dor com a mão mesmo, sabe? Então, essa conexão, essas experiências em relação à amamentação desse início pode trazer um impacto negativo ou positivo para essa criança em toda a vida, tá? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é a questão do pai e a amamentação. Eu vou contar um caso muito interessante que acontece aqui em Belo Horizonte. Acontece aqui em Belo Horizonte porque é onde que eu trabalho, então eu sei que acontece aqui, mas deve acontecer em outras cidades. Eu recebo várias ligações quando a mãe já está mais ou menos com 2 meses, aquele aleitamento maravilhoso, tudo certinho, e aí toca o telefone e fala assim, doutora Denise, meu leite secou. Mas como? O que aconteceu? Você está preocupada? Aconteceu alguma doença? Aconteceu um problema? Não sei. Já dei uma mamadeira. Falei, mas deve ter acontecido alguma coisa, porque nenhum leite seca assim, do nada. Aí, tá. Aí eu oriento qual leite que vou dar. Pergunto, não quer vir aqui no consultório para ver se a gente consegue fazer relactação? Porque ainda dá tempo da gente fazer, tá? Não sei o que. Sabe o que é? Meu marido quer fazer uma lua de mel. Essa lua de mel de 2 meses, gente, vocês não acreditam, ela é muito frequente. Quer ir para a Europa, quer ficar 15 dias, ou quer ir para tal lugar ficar 15 dias, porque está muito cansado da questão do bebê. Então, olha como é que isso é importante. A gente não está fazendo julgamentos, mas a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para o nosso filho. Se conseguir manter esse leite materno exclusivo 6 meses, melhor ainda. E se tá tudo bem, a gente vai parar com 2 meses porque a gente vai viajar e deixar esse bebê? Será que a gente não conversa com o nosso marido, com o nosso companheiro e fala assim, olha, você também é responsável pelo futuro do seu filho. A gente vai ter o resto da vida para a gente viajar, mas agora é um momento ouro na vida dele. Será que não dá para esperar um pouquinho? Por isso que é importante essa conexão do casal. O casal pensar mais ou menos do mesmo jeito e chegar no meio termo comum. Eu fico super preocupado quando às vezes as mulheres engravidam sem o pai estar querendo ainda um bebê. Isso é muito ruim, porque aí depois fica essas coisas muito truncadas. Um quer uma coisa, o outro quer uma coisa e a criança, tadinha, é que fica sofrendo tudo isso. E vocês... eu que estou presente no consultório, né, assim, desse dia a dia, a gente nos últimos 5 anos, a gente está apavorada. Vocês não têm ideia o tanto de problema psiquiátrico na infância. E problema psiquiátrico na infância, a causa é inicial.
A causa é afeto, a causa são essas primeiras interações e ao longo dessa criação de criança. Não tem coisa diferente. Lógico que tem a genética, mas o gatilho... Ei, Lúcia, que bom que você está aqui. O gatilho é essa conexão pai, mãe, filho. Criança feliz, criança emocionalmente equilibrada é criança que tem uma família estruturada. Famílias disruptivas, famílias disfuncionais que a gente fala, isso não tá legal. Não tá legal. Mesmo um casal separado, a gente pode criar com muita harmonia, com muito equilíbrio emocional as crianças, sim. As crianças não pediram para nascer. Então, a gente tem que fazer esse acolhimento da melhor maneira que a gente dá conta, tá? E para a gente dar conta, a gente tem que estar bem. A gente tem que ter o nosso autocuidado também. Esse pai que quer viajar é uma vontade dele. Mas será que não dá para a gente negociar isso um pouquinho mais para frente? E a gente falar, não, pensa uma coisa que você gosta muito, mas que dê para a gente ficar em Belo Horizonte, para que eu não tenha que desmamar. A gente encontrar o meio termo, né? E escuto também demais, eu quero contar muitos casos para vocês aqui nessa live, nesse tempinho que a gente ainda tem, para vocês conseguirem ir raciocinando e quem tem, né, assim, que lida muito com criança, com mãe, para vocês pensarem. Outra coisa que eu fico muito triste, não é triste não, assim, que eu vejo como é que as preocupações, eu até anotei aqui para vocês, olha que bonitinho que eu anotei para vocês aqui, eu quero falar do jeito que eu anotei na hora que eu estava tendo essa informação. O que todo pediatra quer de uma criança, tá? E não sou só eu não, são todos os pediatras. A gente quer criança feliz, bem nutrida de sentimentos e de alimentos, e que tenha prazer, tá, em alimentar, e que seja um adulto bem resolvido em todos os aspectos e principalmente um adulto bem autônomo. Eu gosto de criança super autônoma, tá? E o que hoje a sociedade coloca pra gente? Então, eu falei o que o pediatra quer. E o que a gente olha e o que a gente percebe e o que a gente ajuda essas famílias. E o que eu vejo, o que é o troféu hoje de você levantar a sua mãozinha. Yes, consegui. Isso para mim não é troféu, eu vou falar para vocês aqui. Então hoje, se o seu filho nasceu de parto normal, se o seu filho teve leite materno exclusivo, se o seu filho dorme bem desde que nasceu, se o seu filho fez alimentação por pedaço do BLW, e se seu filho passou no Enem, você faz assim. Não é isso, gente. Meu filho pode nascer de cesárea, bem conduzido e tudo bem. Vai ser super saudável também. Meu filho pode nascer num parto natural lindo, melhor ainda. Meu filho pode alimentar 6 meses de leite materno exclusivo, ótimo. Meu filho pode tomar fórmula, ótimo. Vai ser feliz do mesmo jeito. O problema é a gente parar de colocar valor e julgar aquela pessoa que não conseguiu. Porque aquela pessoa que não conseguiu e não fez assim com a mãozinha, ela vai ficar tão traumatizada e se culpando que aquela relação que ia ser linda, maravilhosa, não fica. E aí começa a ter problemas por esse motivo, tá? Então, eu quero muito nesse momento, o momento que a gente tem voz ativa, da gente conversar, de falar para vocês. Tem mãe, gente, que chora quando vai me contar que precisou ser cesárea ou que precisou da mamadeira. Fala, não precisa chorar, não. Eu vou gostar e te valorizar do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então, a gente tem que parar de julgar, menos julgamento, mais apoio, mais empatia. É isso que nós vamos trabalhar em agosto. E todo mundo que tiver uma mãezinha, eu já conheço a Letícia, pena que ela mora na Austrália, senão eu ia mandar um bolinho para ela que tá grávida. Então, assim, eu quero carinho com essas mães. Eu quero carinho. Eu quero que manda carinho mesmo, que manda recadinho. Ei, Érica, tudo bem? Que manda recadinho, que manda mensagem, tá precisando de conversar. Eu achei tão bonitinho de uma live que eu assisti, de um pediatra,
que falou o seguinte, que a gente agora nessa restrição, né, que graças a Deus que existem as redes sociais, esses grupos de mães, né, porque aí no grupo de mãe é uma festa, né, aí coloca foto da fralda, põe foto da assadura, aí um fala, é isso, é aquilo, mas você sente acolhida, gente, alguém tá preocupando com você, ou alguém tá tendo a mesma dor que você tá tendo naquele momento, isso é bom demais. Aqui em casa, eu tenho a minha Marlene, que tá comigo desde que eu casei. Então, eu adorava a hora que ela chegava, ela não dormia aqui em casa, ela não dorme aqui em casa. Então, quando eu tava com as meninas novinhas, às vezes, mãe pediatra preocupa mais, tá, gente? Tudo a gente acha que tem problema. Aí eu olhava e falava assim, ai, meu Deus, a Carolina tá assim, tá assada. Aí a Marlene olhava e falava assim, não, tá ótima, não tem nada. Lá os meus vizinhos estão igualzinho. Aí eu acreditava muito mais nela, que não é pediatra, que não tem nada da área de saúde, não tem nem segundo grau, do que em mim. Mas era uma pessoa que eu confio, que me passava essa certeza, né? Essa calma, né? Esse olhar diferente, porque às vezes a gente tem um olhar de preocupação, né? E meu olhar era de preocupação de profissional, mãe profissional. É difícil isso, porque a gente vai sempre para aquele... Se 99% são só coisas tranquilas, você vai no 1% que não é. Aí, com ao longo do tempo, a gente vai sofrendo um amadurecimento, aí hoje a gente é mais amadurecido. Mas não é brincadeira a gente ser mãe profissional, não, assim, da área de saúde que mexe com criança, né? Como diz minhas meninas, não é muito bom ser filho de pediatra nesse aspecto, né? Outra coisa interessante que eu queria ainda falar da amamentação, a gente ainda tem mais um pouquinho aí, é o seguinte, que a gente não pode complicar muito não, tá? Eu fui visitar uma mãezinha que tinha acabado de ganhar neném, aí eu cheguei no quarto, tava o pai no hospital com o bebê no colo, fazendo a ninando, e a mãe trancada no banheiro. Falei, mas será que ela não tá passando mal? Não, ela recebeu a seguinte orientação. Toda vez antes de amamentar, pega o secador de cabelo e seca bem o seio, que o seio tem que ficar bem sequinho. Gente, coitada dessa mãe, ela recebeu tanta confusão aí para ela amamentar, essa mãe não conseguiu depois amamentar muito tempo. E eu não conseguia tirar da cabeça dela que não precisava tanta confusão, tanta ritual, tanta coisa para ela preparar um seio para ela oferecer de mamar. Então a gente tem que simplificar nossas orientações, porque o mamar é muito instintivo. Tô difícil de falar a palavra. Então, se a criança ela tem esse instinto de mamar, a gente vai descobrindo a posição. No início, no começo, eu lembro que as minhas eram pequenininhas, eu custava assim, eu punha uma almofadinha para me ajudar. Depois, à medida que vai ficando mais graúda, fica mais fácil da gente colocar. Então, a gente tem que descomplicar o que pode, né? Ou facilitar o que está complicado. E outra coisa, o que deu certo para a vizinha pode não dar certo para você. Todo mundo consegue amamentar, mas consegue amamentar se você estiver com a sua cabeça tranquila. Eu fiz um curso há um ano atrás, muito interessante, do poder da yoga para as mães que estão amamentando. Isso é um impacto belíssimo, tá? E tem a Marcela da Zen Kids, que eu gosto muito, que trabalha com a questão da yoga. O profissional de yoga agora faz online, né? Mas ajudando essa mãe que está amamentando, e nos dias que a mãe está amamentando, esse momento da yoga e da amamentação, mas relaxa tanto essas mães. Eu tenho mãe que o leite dobrava, vazava, porque a gente sabe que o bem-estar emocional vai refletir na produção do leite. Tá? Então, quem já faz yoga antes da gestação e agora que ganhou o neném, continue. Ou quem tem acesso pode pedir ajuda aí, pede ajuda para algum profissional que trabalha com yoga, porque é um relaxamento muito bom para a produção de leite, tá? Mãe com coronavírus, ela pode amamentar, mas aí vai ter todos os cuidados, colocar uma máscara especial, lavar bem as mãos, passar bastante álcool, mas a gente não tá contraindicando amamentação, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, vou ver aqui na minha colinha aqui para vocês.
Nós vamos conversar muito na terça-feira que vem, outras coisas aí relacionadas é o que a mãe vai comer, né? Eu vou deixar para conversar tudo isso depois, tá? Outra coisa importante é a questão de cirurgia no seio. Todos os cirurgiões plásticos, a maioria, eles falam que não tem problema nenhum. Pode fazer plástica de silicone, que não atrapalha a amamentação, que não vai ter problema nenhum. A cirurgia redutora, sim, tem impacto, porque corta os ductos. Mas a cirurgia plástica, muitas pacientes que têm o silicone, quando ele bem colocado, conseguiram amamentar exclusiva até por muito tempo. Eu tenho uma paciente que ela tem 4 filhos, ela já veio desde o primeiro com plástica de silicone e ela conseguiu amamentar em muito tempo os 4. Mas a maioria tem problema de amamentação, sim. E às vezes precisando dar complemento. Por que eu quero falar isso? Porque eu tô com vários adolescentes de 16, 17 anos fazendo cirurgia, já colocando silicone. Eu acho que agora não é momento, gente. Eu acho que pra gente, mulher, só uma mulher conversando com a outra que entende o tanto que é importante essa questão da amamentação, como é que é uma coisa pra gente que mexe com o nosso emocional tão positivamente. Todo mundo tem saudade de quem amamentou, de amamentar, mesmo que foi por pouco tempo, por poucos dias, enfim, não importa o tempo, mas é uma experiência muito importante pra gente, mulher. E eu acho que quem for mãe dessas adolescentes querendo colocar silicone e caindo nessa que os profissionais falam que não atrapalha nada, eu não acreditaria, não. Eu não acreditaria. Porque a gente vive no consultório. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. E o que a gente vê, sim, que atrapalha a amamentação em alguns casos, impacta de não conseguir amamentar por muito tempo. E a gente não sabe o que acontece lá na hora da cirurgia, né? Nem todo mundo tem a mama igual, às vezes tem uma retração, alguma coisa. Então, se você tiver um adolescente querendo fazer plástica aí, eu acho que dá pra gente dar uma conversada com a sua filha aí, antes de fazer esse procedimento na mama, tá? Nós estamos chegando aqui ao fim. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Alguma coisa aí relacionada à amamentação? Alguma coisa? Terça-feira que vem, aguardo todo mundo, tá? 9h30, a gente vai conversar e durante a semana vocês convidam as amigas para participarem, vai mandando as perguntas aí para mim, tá? Beijo grande, fica com Deus.